Quanto à válvula que eu coloquei aqui para compensar a marcha lenta, eu fiz uma rosca aqui embaixo, ele já sobe ponto pra caramba. Aí depois desse pico de ponto aqui, beleza aí, pessoal? Finalmente eu terminei o acerto do carro, também parou de chover, agora saiu um solzinho aí, tá até incomodando para gravar porque fica variando a luz, passando um monte de nuvem e tal, fica chato. Então, se vocês verem aí que fica branco demais o fundo e tal, é isso. Mas enfim, deu um bom trabalho, eu tive que ligar e desligar esse carro 1 milhão de vezes para poder acertar a fase de aquecimento. Então, vocês imaginam que para fazer uma curva de enriquecimento na parte de aquecimento, tem que ligar o carro, corrigir, e aí depois você tem que desligar, esperar esfriar, depois fazer de novo, corrigir. Esse processo do acerto demora bastante, embora obviamente o acerto andando, o acerto do carro andar é mais chato, mas o acerto dessa curva de aquecimento é bem chatinho, por conta de você ter que esperar para depois fazer um novo acerto. Você ligou, ele vai esquentando, você vai correndo atrás do aquecimento ali, tentando ajustar. Como não tem sonda lambda na injeção, fica um pouquinho mais chato. Claro, eu instalei uma sonda wide para eu monitorar, mas é meio chatinho, então, enfim. Para quem quiser se aventurar com injeção programável, sabe que você vai levar um tempo apanhando um pouquinho de coisinhas desse tipo, de curva de aquecimento, por exemplo. Chega de falar bastante, vamos dar uma olhada nas configurações. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o trabalho finalizado. No momento eu deixei o conector do sensor de temperatura solto, sem o sensor, embora eu tenha feito o acerto do carro com o sensor, mas a gente precisa fazer aqui uma adaptação nesse tubo de inox, soldar aqui uma rosca para colocar o sensor. Então eu deixei o conector fora no momento até a gente resolver isso aqui. O Nando vai levar o carro e provavelmente ele mesmo vai resolver. Quanto à válvula que eu coloquei aqui para compensar a marcha lenta, é uma válvula que eu vou jogar na tela de novo para vocês aí o código dela. É uma válvula de canister da linha Volkswagen, usa em vários carros da Volkswagen. Eu usei uma abraçadeira, eu já fiz isso, já mostrei, mas eu vou mostrar de novo que a luz está um pouco melhor agora, está mais claro. E aí eu usei uma abraçadeira dessas daí que tem aquela borracha e parafusei aqui no suporte na lateral da gaiola. Ficou certinho. Eu fiz o chicote no padrão que já estava aqui com malha náutica, termorretrátil, para seguir o mesmo padrão, então ficou uma coisa bem bacana. Esse carro aqui, quem fez a adaptação, instalou esse cabeçote, a admissão, infelizmente acabou deixando sem o sensor de temperatura do motor. Então eu providenciei, deixa eu ligar a luz aqui, e fiz uma rosca aqui embaixo, que agora fica embaixo da bobina e não do distribuidor. E coloquei o sensorzinho aí para marcar a temperatura no painel, né? Porque sem a temperatura no painel é complicado. E agora aqui tá todo ok a instalação, vamos mostrar o acerto. Pessoal, antes da gente falar propriamente do acerto, olha, eu nem tirei as ferramentas daqui ainda. É o seguinte, esses bicos injetores, eles têm uma vazão relativamente grande para um motor desse. E a resolução da injeção faz com que a gente, na hora de fazer um acerto, fique uma coisa um pouco delicada. Você mexe 1% ali, 2%, ele já começa a sair da mistura. Então é bem chatinho. Se caso vocês tiverem intenção de instalar uma injeção programável, principalmente essas linhas mais comuns, é importante você usar um bico injetor um pouco mais justo. Se a sua intenção não é turbinar, nada disso, colocar um bico injetor mais justo. Dá para usar com esse verde de Volvo chamado Green Giant? Dá. Dá para acertar? Dá, sem problema. Mas é mais fácil e é um pouquinho mais prático você acertar, por exemplo, com os bicos do Cadete ou do Cadete multiponto, dos 97 para frente, do Astra, do Vectra, porque a vazão deles é mais próxima da necessidade do motor, não tem uma sobra, então você consegue trabalhar melhor ali o tempo de injeção. Mas é uma dica, dá para acertar com esses bicos sem problema nenhum. Eu vou mostrar aqui para vocês, a posição é um pouquinho ruim, mas os mapas de injeção, isso é muito relativo ao bico injetor, principalmente nessas injeções aqui que trabalham diretamente com tempo de injeção e não com eficiência volumétrica. E não com eficiência. Não entendi nada. E não com eficiência volumétrica. De qualquer forma, eu vou mostrar aqui para vocês basicamente o acerto. E isso é bastante relativo à vazão dos bicos e também é muito relativo à curva de avanço. Então pode ser que de repente você está fazendo aí um acerto desse tipo e, por exemplo, a sua curva de ignição é diferente, a sua taxa de compressão é diferente. Tudo isso vai influenciar. Então aqui é só para ter uma noção, para quem não conhece. Eu vou pegar aqui o mapa por pressão. Vocês podem ver que com uma pressão bem baixa a gente tem um tempo mais baixo. À medida que a gente vai subindo a pressão, ou seja, vai abrindo a borboleta,
a quantidade de combustível, que é esse tempo em milissegundos aqui, vai aumentando. O percentual aqui é um percentual de tempo de injeção. Então vocês podem ver aí que se a gente vai tirando o pé, que seria o caso aqui, tirando totalmente o pé, ele injeta pouco combustível, afundando o pé, ele injeta bastante, tá? Outro mapa aqui de injeção ainda é por rotação. Esse daqui tem pequenas alterações, como eu falei para vocês, por conta da vazão maior do bico não dá para fazer umas curvas aí com os valores mais altos. Vocês podem ver que ele vai adicionando pouco combustível pela rotação, tá? E o que mais importa aqui é o mapa de ignição, que estava completamente errado. Mapa por rotação, vocês podem perceber que tem uma curva que vai aumentando conforme vai aumentando a rotação. Eu deixei esse motor bastante agressivo, tá? Então ele pode ver que ele aumenta bastante aí, mas ele fica legal para andar assim. Se você quer uma pegada mais esportiva, ele fica bem interessante. Mais uma vez, pessoal, esse mapa de ignição que está aqui é para um carro 1.8 a gasolina. Se for álcool é outra coisa. Aqui a taxa é original, se for um motor mais taxado é diferente. Então a coisa muda, tá? E aqui é o mapa de ignição por pressão. Como vocês podem ver, quando eu tenho uma pressão extremamente baixa, eu tiro o avanço em cima daquela tabela de rotação. À medida que a pressão vai subindo, eu subo um pouco de avanço. Isso daqui é para dar uma amenizada numa cabeçada, a hora que você tira o pé, a hora que você está dando uma reduzida, de repente pisa de novo. Então ele atrasa quando tem uma pressão bem baixa. A hora que você pisa um pouco, ele já sobe ponto pra caramba. Aí depois desse pico de ponto aqui, menos 0,6, menos 0,7, vocês podem ver que ele começa a retirar ponto. Quanto mais pressão tem, mais abre a borboleta, ele vai tirando ponto até zerar quando está em 0 bar. Então a curva é bem diferente. Vou voltar para aquela configuração. Bateu uma luz forte aqui do sol de novo. Achei uma outra posição aqui, minha mão fica meio na frente, mas o celular faz uma sombrinha agora aqui. Então vamos aqui para os ajustes complementares e controle de lenta por ponto. Uma coisa interessante de falar, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu coloquei 1350 RPM para ele tentar buscar a frio, a 20 graus, e a 80 graus 950. O nível de reação deixei no mais baixo possível, porque um nível de reação um pouco mais alto, essa injeção ela começa a oscilar muito a marcha lenta. Eu deixei o ponto mínimo em 0 grau. Eu gosto de trabalhar com 0 grau de avanço, que fica um ruído legal de escapamento, fica um barulho legal. Os carros novos usam 0 grau de avanço, até ponto negativo eles usam na marcha lenta. Aqui a gente está falando de marcha lenta. E o máximo de ponto que eu coloquei são 15 graus, que é o mínimo que ela deixa, para ele ficar tentando variar o ponto para buscar a rotação se caso precisar. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar uma tampadinha, porque o sol não está ajudando. Vamos lá, pessoal, o sol deu uma amenizadinha aqui e não tem como eu cobrir mais do que isso. Então aqui é o seguinte, essa variação de avanço aqui na marcha lenta, o que a injeção vai fazer? Se cair um pouquinho a rotação, ela começa a subir avanço. Se descer a rotação, ela desce avanço. E uma coisa importante para falar para vocês, nesse tipo de injeção que não usa atuador, principalmente, o que eu gosto de fazer? Eu configuro esses parâmetros de avanço em 0 até 15 graus ou até 20, vai variar um pouquinho aí dependendo do que você quer, mas o meu objetivo é ficar em 0 grau com a marcha lenta a 950 RPM. Esse é o meu objetivo. E aí eu faço o seguinte, eu vou ajustando o batente da borboleta. Aí eu tenho que alternar entre ajustar o batente da borboleta e calibrar o TPS, ajustar e calibrar o TPS, até que eu consiga que ele fique em 0 grau, sem correção, ou seja, a injeção não vai ficar procurando a marcha lenta de forma alguma, e eu fique a 950 RPM com o motor aquecido. Por quê? Eu vou garantir um mínimo de rotação, e com isso, quando eu ligar equipamento elétrico, ligar ventilação, esse tipo de coisa, limpador, farol, ligar tudo, ligar a ventoinha, a queda de rotação é muito menor. A injeção não vai ter que procurar muita coisa para baixo disso. Ela vai procurar, ela vai corrigir, mas a correção é menor. Se eu, por exemplo, deixasse, colocando ali 15 graus, se eu deixasse o carro regulado com 10 graus, com a marcha lenta correta, quando eu ligasse toda essa carga, a rotação ia ter uma tendência a cair mais. E por que eu gosto de usar a marcha lenta em 0 grau, além de tudo? Porque existe um negócio que chama reserva de torque. Com o avanço baixo,
À medida que houver uma pequena queda da rotação e o avanço der uma subida um pouco mais íngreme, mais rápida, a rotação recupera mais fácil. Isso também funciona para os regimes de baixa velocidade ali, pisando forte na borboleta, você começa com um avanço baixo e de repente sobe mais íngreme. É uma coisa que dá um comportamento bacana para o funcionamento do carro. Na marcha lenta isso funciona muito bem. Nas injeções que tem controle de marcha lenta mais refinado, você tem uma tabela de avanço que movimenta o avanço muito rápido e você consegue fazer uma rampa do tipo, se descer rotação sobe bastante ponto, se subir rotação desce bastante ponto na marcha lenta. Então o ponto fica variando ali mais ou menos 20 RPM para cima e para baixo, ou 30 no máximo, e a marcha lenta chega a variar 5, 6 até 10 graus, aí depende de como você configura, mas tem muito carro original que usa esse recurso e é uma coisa bastante interessante. Então, para quem estiver montando esse tipo de injeção, experimenta colocar o carro no avanço mínimo, com a borboleta mantendo a marcha lenta, para funcionar ali como um batente mesmo da marcha lenta, ou seja, abaixo disso a injeção não desce mais ponto e você está no mínimo de rotação possível. Isso particularmente eu acho que fica um funcionamento muito bom, mas vamos ver o carro funcionando. Pessoal, eu tive que alterar as configurações do celular, a imagem não vai ficar muito legal, mas eu estou mostrando contagiros aí para poder dar a partida e mostrar para vocês que ele estabiliza muito bonito, perto do que estava. Era uma coisa impressionante, antes você ligava o carro, ele já morria em seguida, ele não mantinha marcha lenta. Então vamos dar uma partida aqui. Ele vai ficar um pouquinho mais alto até a injeção começar a descer o ponto. Eu vou mostrar isso para vocês aqui na tela também. Deixa eu configurar aqui. Aqui, ó. Ela vai começar. Vamos ligar de novo aqui. Opa, buzina não. Vamos dar partida nela, mostrando a tela para vocês. E eu vou colocar aqui ponto de ignição. Tem uma função aqui que coloca ponto de ignição com rotação, é esse daqui. Então vocês vão ver o avanço aqui em cima e a rotação aqui embaixo. Vocês vão ver que eu vou dar a partida, ela vai começar com um avanço mais alto, depois ela vai buscando a marcha lenta para baixo. Então ele vai ficar um tempo aí, alguns segundos ou até um minuto, sei lá, com a marcha lenta um pouquinho mais alta, depois ele vai buscando. Eu prefiro assim do que você dar a partida e o carro ficar trepidando e a injeção tentando buscar para cima. Vamos dar a partida. Aí vai levar um tempo para a injeção buscar o avanço, chegar perto do 0 grau ou até o 0 grau, porque o nível de reação que eu coloquei ali é lento. Pessoal, eu estava editando esse vídeo e aí eu percebi que o meu celular está com uma frescura, está com um negócio esquisito aqui que eu não sei como resolver. Mas enfim, essa forma de onda aqui é o motor funcionando, que vocês acabaram de ouvir. Chega mais ou menos na metade, um pouquinho na metade, entre uma fala minha, porque esse áudio mais alto aqui é uma fala e esse áudio aqui também é uma fala. Chega mais ou menos na metade aqui, ele resolve do nada cancelar o ruído do motor, porque ele achou que o ruído do motor não era legal e ele resolveu cancelar. Aí ele baixou, ficou metalizado, e aí a minha voz aqui fica mais bizarra do que já é, fica mais estranha ainda. E, bom, curiosidades da vida aí. Agora eu vou ter que fuçar no celular aqui, não é configuração isso daí, provavelmente eu vou ter que desinstalar o aplicativo e quem sabe até reinstalar o sistema, mas enfim, bizarro. O que acontece internamente na programação, ó, o sol batendo de novo, a injeção vai aprendendo o avanço que ela tem que ficar, então se eu acelerar aqui, ela começa a voltar para o avanço que ela já tinha registrado. Quando eu ver que eu acelero, ela não volta para o avanço máximo de 15, 20 graus que eu tinha configurado aí. E aqui no painel vocês podem ver que já está numa rotação legal, ó. Aqui no painel já está bacana. Outra coisa que eu fiz, deixa eu aproveitar que não está batendo sol aqui,
é essa configuração aqui, ó, do atuador de marcha lenta. Eu coloquei usar como atuador de marcha lenta, que ele vai acionar aquela válvula durante a partida 0,5 segundos, só para dar aquela pequena aceleradinha, na que você dá a partida e vum, dá aquela cutucadinha, como se fosse um acelerador, né? Ele aciona sempre abaixo de 60 graus, isso aqui a gente pode até diminuir um pouquinho depois, mas eu acho que é uma temperatura bacana. Se caso a rotação por algum motivo cair abaixo de 800 RPM, porque o carro der algum problema, ele vai abrir essa válvula para tentar dar uma compensada. Ele fica retestando a rotação a cada 10 segundos quando ele está nessa situação que a rotação está baixa. Então ele abre a válvula, depois de 10 segundos ele verifica a rotação para ver se mudou alguma coisa. Caso tenha mudado, ele desliga a válvula. Aqui tem uma faixa de enriquecimento que é mais para parte fria, para dar uma ajudada na parte fria quando abre a válvula. Então é essa a configuração da válvula em si. E acho que está na hora de levar o brinquedo para dar uma volta. Bom, pessoal, tô com os vidros abertos agora e fica mais difícil, né, de vocês entenderem, mas eu tô pegando uma subidinha agora aqui, que a primeira vez que eu subi com esse carro ele tava muito lento, muito devagar. Agora aqui, esse trechinho que eu tô passando, ele tem um monte de calombo, mas agora vai ter um pedacinho mais novo, eu vou poder pisar. E a outra coisa é completamente diferente. Eu não pude gravar quando o carro chegou. Eu queria ter gravado, mas eu acabei me antecipando, comecei a mexer no carro, então não deu para gravar esse trecho, né, com o carro em funcionamento. Mas vocês podem confiar, o carro estava se arrastando bastante mesmo, tá? Faz uma diferença brutal, os mapas todos errados e a roda fônica configurada daquele jeito completamente errado. Agora eu parei na subida, não tem ninguém atrás, tá vindo até, mas eu vou dar uma saidinha agora. Antes, esse tipo de saída aqui era muito chato, era muito difícil, era muito complicado de se fazer. Com esse mapa de ponto que eu fiz, o carro ficou um pouco arisco, tá? Então você tira o pé e pisa de novo, ele dá até uma cabeçadinha bem de leve. Daria para deixar ele bastante macio, mas daí a limitação da injeção acabaria por provocar que ele fique um pouco mais lento na hora que você pisar fundo mesmo, fizer ele andar, quiser que ele ande de verdade, aí ele ficaria um pouco mais manco, né, nessa pegada, tá? Porque não dá pra gente fazer muita curva nesses mapas de injeção. Mas eu acredito que o Nando não vai gostar não, porque ele quer um carro mais na pegada de um brinquedo do que um carro no dia a dia para pregar, olha isso, pegar trânsito mesmo, trânsito pesado, que talvez no trânsito pesado talvez incomodasse um pouquinho, mas como o carro tá levemente baixo, tal, a tocada dele é uma pegada mais esportiva e não um carro bastante manso. Embora nesse momento aqui eu esteja numa avenida com o piso bom, então você pode ver que o carro está bem estável, não está pulando. E tô devagarinho aqui, eu tô em terceira marcha a 40 por hora e o carro está muito gostoso de andar. Se eu der uma cutucadinha aqui, ele já vai responder, ó. Sobe liso. Aí a hora que eu tiro o pé, ele dá uma coisinha de nada, mas é por conta da curva de avanço que está mais agressiva. Mas está bem gostoso. Vou fazer uma curva agora a uns 20 por hora e em terceira marcha subindo, que é o que eu estou fazendo agora. Deu 25 km por hora aqui, 24 no painel. Estou em terceira marcha, agora estou a 30 e se eu pisar subindo, ó, o carro começa a progredir numa boa. O que não faz, né, uma configuração correta, um acerto correto. É uma diferença brutal. Eu espero que o Nando curta como ficou esse carro. É isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu não pude passar muito mais informações, vamos ver se da próxima vez eu consigo fazer uma coisa mais detalhada quando tiver uma injeção programável e explicar com mais detalhes, né,
as ideias básicas de mapa. E quem sabe, se vocês quiserem, de repente fazer uma série de vídeos sobre injeção programável, vocês deixam aí nos comentários e eu vou começar a me programar, porque se eu for fazer mesmo, realmente, são vídeos mais complicados e a gente teria que fazer vários e vários vídeos para conseguir abordar o tema de forma legal. Bom, pessoal, falei demais, como sempre. É isso daí, obrigado por acompanhar. Valeu!